Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Filipenses capítulo 3, versículo 12, que diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo o que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus Cenáculo. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Aleluia. Amados, o pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor a pregar sobre isso hoje, e posso dizer aos irmãos que é uma satisfação muito grande para mim, particularmente falando, tratar da vida de um homem, de um servo de Deus, de um líder da Igreja de Cristo, tão sincero, tão fiel como Paulo foi. E o pastor aqui nessa noite, posso dizer aos amados irmãos, que por mais que a gente venha tratar de assuntos concernentes ao dever de um crente, de um cristão e de uma igreja, diante do que Paulo tratou a igreja de Filipenses, nós não podemos deixar passar batido aqui a vida desse homem, a posição dele de alimentar a igreja com o verdadeiro evangelho. Porque a carta que Paulo escreveu à igreja enquanto ele estava preso, a saudação dela no capítulo 1, demonstra na sua declaração pessoal, no seu posicionamento, o sentimento e a atitude desse servo de Deus de se preocupar tanto com a vida espiritual da igreja, de defender o evangelho puro e lutar por uma igreja fiel naquele tempo tão difícil que os cristãos já passavam, tão igual de repente ou tão pior quanto nós, tá? E este homem, amados, ele não é feito de pedaços fisiológicos do céu, ele não tem uma biologia diferente da nossa, é um homem tão ser humano quanto nós. Mas o que difere o apóstolo Paulo e esses crentes de tantos outros que já se passaram dentro do cristianismo? Primeira coisa, porque eles foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus para se tornarem figuras exemplares do que é ser crente e do que é ser igreja. E segundo ponto, importantíssimo também, para que a luta desses homens, a vida deles, a biografia deles como liderança de igreja, pudesse deixar claro para nós hoje aqui, a igreja que o Senhor gostaria no século 21. A liderança, o povo que está dentro dela e o que se prega dentro dela. E fica tão fácil, tão nítido, tão claro, a divergência de tipo, né, de igreja com que nós estamos hoje nos deparando aqui, com aquilo que iniciou-se após a ressurreição do nosso Senhor, que não ficaria muito difícil chegar nessa conclusão de que a igreja, o tipo de igreja que o Senhor quer, acabou.
Eu tenho para mim que a Igreja Sinal com Fé, com muito custo, com muita dificuldade, com muitas lutas, que nós ainda vamos ter que enfrentar, nós vamos nos manter naquele nível, mínimo de tolerância do que nós deveríamos ser para Cristo. Porque se baixarmos mais, nos apostatamos também. Porque chegar ao nível que eles foram, o que eles fizeram, da forma como fizeram, nós estamos muito longe de ser iguais a eles. Eu não estou exaltando o homem, mas chegando na conclusão do quanto eu preciso ainda para fazer, realizar e cumprir em Cristo, para ser chamado de pastor, de crente, de servo fiel. Não tenho a pretensão de me considerar de forma nenhuma a continuidade da igreja, tá? Mas uso a igreja que o Senhor instituiu por intermédio desses homens para dizer a mim o quanto falta ainda. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Uma liderança, um povo, igreja de Cristo. São coisas tão importantes para a Bíblia Sagrada, porque sem ela a história não teria sido feita. Ela é a continuidade da obra e dos feitos de Cristo na terra. Quando ela não for mais parecida, o espelho, o reflexo do seu Senhor, é porque ela está perdida. Então chamar a igreja de Cristo, para mim, é requerer da igreja o reflexo, a luz daquilo que Jesus foi. E tudo que este homem pregou aqui foi baseado no evangelho que os apóstolos pregaram para ele quando ele se converteu, e do que o Senhor também ensinou pessoalmente a este homem. Então não há nada na vida de Paulo, tá, do seu ministério, nada escrito por sua própria determinação, mas baseado, tudo que ele falou, baseado à luz daquilo que Jesus pregou. Então o que eu vou te falar hoje aqui é baseado em Cristo, não na mente, nem no pensamento, nem nas intenções desse homem, porque é um pensamento teológico predominante de muita gente que está lá fora, de que grande parte das coisas que foram escritas dentro dessas cartas foram faladas por sentimento e conteúdo humano. Nós condenamos esse tipo de pensamento e de ideia. Amém, Jesus? Porque toda revelação que está aqui escrita, ela procede do Espírito Santo. Foi inspirada de Deus para homens que Ele ungiu, escolheu e santificou. E se você pegar o que Ele ensinou aqui, baseado no que Jesus pregou, você vai ver o quanto está harmonizado tudo isso. Amém, Jesus? Então vamos dizer, eu como pastor aqui, baseado no que este homem foi, o que eu procuro com vocês hoje aqui? O que o Senhor quer de mim, que eu faça com você hoje aqui? Pode ser alguma coisa diferente disso? De preservarmos o Evangelho verdadeiro aqui, e tentarmos levantar uma igreja fiel para Cristo em tempos tão difíceis como este? Não é o nosso propósito hoje aqui também? Requeira isso, peça isso, exija isso. Uma igreja fiel, homens compromissados com a verdade, uma igreja que invoca a santidade do seu Senhor por meio do que Ele fala. Requeira isso. Vocês não viram aí os brasileiros indo para a rua para manifestar, dar um manifesto contra a corrupção? Não é o nosso grito, não é a nossa manifestação, nossa luta não é esta. Não está com a cor da bandeira, mas com a cor do sangue do Senhor, que comprou esta igreja, e espera de todos nós hoje aqui, um pouco desse sentimento pessoal, de zelo, de compromisso com esta obra chamada igreja, com este povo que está dentro dela,
de não só edificar e instruir aqueles que estão aqui, como também banir aqueles que estão depositados no nosso meio para contaminar essa obra. Não importando quem eles sejam, de onde eles vierem, quem os instituiu. Ninguém está acima da verdade de Cristo aqui dentro. Ninguém é maior do que Ele. Então, se essa é a nossa fé, se esta era a fé desse irmão, vamos requerer isso hoje. Porque lá no meio dos profetas do Antigo Testamento, Deus já dizia: se você cuida mais da tua casa do que da casa dele, você é maldito. Se a casa dele está abandonada porque você tem se dedicado à tua vida, e a obra dele está jogada às traças porque você só pensa em você mesmo, lá na lei você já era maldito, e muito mais agora que foi o filho que morreu para comprar essa obra. Nós não sabemos o que fazemos com essa verdade, pastor. Se você não faz, acho bom então você refletir e começar a fazer alguma coisa. Porque perto da tua casa, perto de você, pode existir já pessoas se organizando nesse movimento para tirar de dentro das igrejas a verdade de Cristo e instituir e introduzir a igreja do século 21, que é uma igreja multicultural, multifuncional, para os interesses alheios. E o que eu espero no meu Senhor é que não só a vida de Paulo, como de todos os apóstolos que começaram essa trajetória, que nós estamos querendo continuar, que eles também sirvam para você de exemplo, de homens que abandonaram os seus interesses, os seus sonhos, a sua vida, para cuidar do reino e dos propósitos desse Senhor, e não foram taxados por loucos, mas por homens que amavam o seu Senhor, e espero em Cristo que esse sentimento esteja dentro do teu coração, e se não tiver, que ele entre aqui nesta noite. Pode dar uma salva de palmas para Jesus e glorificar ao teu Senhor. Uma vez o pastor, eu estava dentro de um fórum de reconciliação e sentado com a juíza e com aqueles dois pastores que foram acusados por mim de estarem frequentando a maçonaria, aquele caso que vocês já sabem aqui. E a hora que a juíza reconciliadora, ela disse para ele falar, e ele foi falar, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: você não é pastor. Primeira coisa que ele se preocupou em dizer para mim: você não é pastor, você nunca vai ser um pastor. Então, irmãos, é isso que na verdade o pecado que está hoje dentro da igreja quer que a gente sinta, que falando de Cristo nós estamos prejudicando pessoas, que falando a verdade nós estamos nos tornando inimigos delas, e isso tem que acabar aqui. Eu sei porque Deus está mandando eu falar isso hoje, porque essa igreja aqui é uma igreja, se você não zelar por ela e não cuidar dela, ela também vai se romper. Um corpo não funciona só com um membro, que você se posiciona aqui, que o que eu falei na cara dele, vou continuar falando até o dia da minha morte. Não foi você que me instituiu, e muito mais será você que dirá se eu posso ou não ser um pastor, porque essa vocação, esse direito, esse dever é uma unção de Deus para nós, que não pode ser arrancada de ninguém. Quando Cristo dá, ninguém tira. Ele usa quem Ele quer, Ele usa quem Ele levantou. A porta que Ele abre, o homem não fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. E nós cremos nesta igreja, que Jesus deu a ela a chave desse reino. Não é a chave lá que vocês estão pensando, não. A chave da fé, de anunciar esta verdade com sabedoria, mesmo num tempo onde os homens não queiram ouvir. E que essa unção esteja dentro do teu coração, na tua alma, porque é isso que Deus quer te dar hoje aqui nessa noite. Aleluia. Santificado seja o nosso Senhor. Aleluia, meu santo Senhor Jesus. Irmãos, no capítulo 3, Paulo entra em contato com essa igreja por carta, dizendo a ela os seus reais motivos. Volta o teu olhar aí para o texto.
A justiça que opera pela fé em Cristo Jesus. Porque ele tentava, por intermédio dessa palavra, banir, destruir, aniquilar os conceitos culturais judaicos que estavam ali impedindo as pessoas de serem crentes, verdadeiros em Jesus. Muitas coisas metidas com as tradições, mas que estavam ali exatamente tentando ser introduzido no pensamento da igreja como coisas cristãs, e não eram. Tá? E Paulo, com o interesse puramente espiritual, de fé, por intermédio dessa carta, procurava alcançar o coração daqueles irmãos, para que essa forma de pecado não fosse introduzido no coração de cada um deles. A justiça que nós cremos é aquela que foi representada por Cristo. E como ele mesmo usou essa expressão, eu não vou dizer que sou perfeito, e também não vou me arriscar em dizer que eu alcancei alguma destas coisas que eu estou falando aqui por carta, mas continuo prosseguindo, mesmo não podendo dizer se sou perfeito ou não, ou se alcancei salvação ou não. Eu continuo prosseguindo para a direção daquilo que o meu Senhor me instruiu. Assim ele começa exatamente a tratar. E eu queria que os irmãos abrissem o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ele começa a tratar sobre vocação, a verdadeira vocação, a soberana vocação. Filipenses capítulo 1, versículo 29, por favor, leia para mim em voz alta, em nome de Jesus. Amém. Agora leia Romanos capítulo 6, tá? Versículo 3, só o primeiro versículo, os demais, até o versículo 14, você pode ler depois em meditação, ok? Mas só para referência do que o pastor vou dizer aqui. Romanos 6, 3, leia em voz alta. Amém, Jesus. Qual era a ambição deste homem com que ele pregava? Dizer à igreja que a vocação de um crente fiel é conhecer Cristo. Essa era a ambição desse homem com esta igreja, não de levar ela a um status de igreja reconhecida e economicamente prosperada no mundo em que vivia, mas incitar no coração do povo que ele ministrava esse interesse de conhecer Jesus, não só como consciência, não só como verdade intelectual, mas como também propósito futuro de conhecê-lo e viver com ele internamente. Paulo instruía no texto de Filipenses, em toda a carta, também no capítulo 3, de que ele queria participar da ressurreição de Cristo, não a ressurreição, arrebatamento, condição definitiva e eterna, mas testificar a sua transformação, seu levantar para servir a Cristo em uma condição transformadora, modificada, convertida. Paulo tratou a vocação como sendo um propósito de nós servirmos a Cristo até chegarmos a combater todo o pecado que reina no nosso corpo, todo o pecado que domina o nosso corpo. Porque o propósito realmente é nós alcançarmos um caráter semelhante ao de Cristo, um sentimento, um caráter parecido com o dele. Porque quando alcançarmos esse propósito na fé, de interiorizarmos Cristo sobre nós, na nossa vida, na nossa conversão, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nós ganhamos com isso, obtivemos retorno dessa fé. Hoje, no pensamento contemporâneo, vocação pode ser tratado em um monte de diretrizes. Para ele, à luz do evangelho que Jesus pregou, a vocação ela só tem um parecer.
tornar Jesus um advento e uma obra legítima na tua vida, extrair todos os recursos da cruz e daquilo que Jesus cumpriu, para construirmos dentro de nós e na nossa vida um testemunho nato e verdadeiro de que Ele está em nós. E eu lhe garanto, irmão, que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas entendem que professar Jesus e declarar Jesus de maneira espontânea, emotiva, é religião. E se nós formos tratar sobre religião, o Evangelho diz: espera aí, a religião deste Evangelho é esta visão: Deus concebendo nova criatura por intermédio do seu Filho e do que Ele fez, para colocá-lo diante da sociedade, a fim de que ele frutifique o caráter e as virtudes desse Deus. Um instrumento que não vive mais agora a lei do pecado, a lei da escravidão e da dependência pecaminosa, mas a liberdade de viver, professar, testemunhar uma vida com Cristo sem bloqueios. Então esse homem não falava do que ele queria, ele lembrava a igreja daquilo que ela não podia esquecer, que o evangelho que o Senhor trouxe a ela é um evangelho de redenção, é um evangelho puramente de restauração, que Deus, por intermédio do Filho que doou, Ele procura estabelecer uma nova ordem dentro desse mundo tenebroso, que não só seja salva, não só que se salve, mas que também seja, como eu já te disse, a continuidade dos feitos, das obras, daquilo que o seu Filho realizou aqui. Um povo que marca os seus passos, que segue as suas pisaduras. Então não há outra alternativa para a igreja atual, não há outra alternativa senão esta, de parar diante daquilo que Jesus pregou e refletir. Porque se a verdadeira vocação da fé é esta, amado, transmitir, testificar, provar a obra de Cristo na nossa vida, então nós chegamos à conclusão de que igreja esta não serve para nada. Se a essência dela não for isso, ela trabalha por outras coisas, por outros propósitos que não são concernentes ao reino dele. Gente vendendo um produto cujo rótulo é Jesus, mas o conteúdo está todo modificado e alterado. E tudo isso acontece exatamente por quê? Porque as pessoas não estão compromissadas, verdadeiramente inclinadas para aquilo que Cristo pregou. Então você ter uma ambição de conhecer a Cristo, de participar de sua redenção, alcançar como alvo final o Espírito, o caráter, a essência dele na sua vida, o que implica isso? Uma vida convertida de verdade. Paulo fala aqui, participar dos seus sofrimentos, participar não só da essência daquilo que ele é, que ele representa ser, mas do que ele precisou sofrer também, porque não nos foi dado somente o crer nele, mas o viver e o sofrer por ele. Tua vocação não é você ser um membro de uma igreja, vocação não é você exercer o ministério dentro dela, vocação não é ser levita, como muita gente fala, de sair cantando Jesus por aí.
Vocação é isso. É você saber que tudo isso que você está fazendo dentro da igreja, ou dentro da esfera da fé, tem o rosto dele, tem as marcas dele, as insígnias da legitimidade de uma pessoa, de um físico, de uma parte humana, de sentimentos reunidos com este corpo que agora almejam tornar Jesus Cristo um fato concreto, real, profundo naquilo que nós estamos vivendo. Isso não é religiosidade, isso não é beatismo, isso não é fanatismo, isso é dever. Dever com aquilo que ele operou. É a forma como Deus nos deu agora de responder a Ele o que Ele fez por nós. E mesmo que eu não seja perfeito, e mesmo que eu não tenha alcançado a salvação, como disse Paulo, eu continuo prosseguindo para este alvo. O que ele está querendo dizer com isso? Que mesmo que você me diga que você tentou e não conseguiu, ou mesmo que você não possa dizer que você é 100% isso, porque seria pretensão, você conhece a verdade, você sabe o que você precisa fazer. Então quem quer nunca se cansa, quem deseja ardentemente isso, Cristo, tem por alvo Jesus, ele não se cansa, porque é o seu propósito. A concepção é esta, de que a igreja nasceu da morte e da ressurreição dele, de uma experiência, de uma entrega total, para absorver na fé, uma vida inteiramente inclinada a servir e a obedecer ao que ele fala. Porque a defesa tua e minha depende desta confirmação, de que o verdadeiro evangelho foi ouvido por nós, e esta verdade não ficou retida sob pensamentos paralelos, mas foi introduzida, praticada, exercida profundamente pela nossa vida, que é o que este homem está querendo aqui dizer, que mesmo nós sabendo, mesmo cientes de que quando nos levantarmos para servir a Cristo, o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos crucificar, ele vai tentar de todas as formas nos banir, mesmo sabendo que nós vamos passar por sofrimento, por dores, por percas, por pelejas, por tribulações por causa desta fé. O nosso propósito ainda se mantém glorioso mesmo assim, porque sofrendo por causa disso, lembraremos do que o nosso Senhor precisou passar, para que nós pudéssemos ter a justiça que vem de acordo com a fé. Abre a palavra de Deus no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Você fazer parte desta vocação, fazer parte e ter o conhecimento de Cristo, é você saber provar que você vem da ressurreição, e a ressurreição de Cristo está dentro de você, e que as marcas deles também caminham e andam confirmadas naquilo que você vive agora. Lê o texto, cenáculo. Lê o versículo 12 agora, 11 aliás. Amém. É muito simples, né? A verdadeira identidade, o verdadeiro caráter, o verdadeiro posicionamento do evangelho com a igreja é saber se o laço que ela tem com Cristo está baseado na morte, fundamentado na entrega total. O que Paulo está querendo dizer aí é
que para que Cristo seja confirmado em nós, nós temos que estar desativados completamente daquilo que nós queremos, do que nós escolhemos. Para que Cristo reine em mim, eu não posso viver mais, pois a minha aliança que tenho com Ele agora é que Ele viva em mim e eu por Ele. Isso é aliança, e isso é compromisso com Deus, e isso é vocação. É a morte de Cristo ser confirmada no teu corpo mortal, naquilo que um dia você amou, e que agora você abriu mão disso, para que a vontade dele se cumpra em você. Então partimos do princípio de que um bom pregador do Evangelho é aquele que realmente sabe transmitir o pensamento do Evangelho, um pensamento como este, que Jesus, ele não entra na vida de uma pessoa que não está disposta a dar tudo por ele, e que para que ele realmente viva nela, ela precisa estar disposta a desativar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, além de se arrepender, de se converter, que implica também, além de morrer para o pecado, de morrer para aquilo que desagrada a Deus, de abandonar o pecado, preciso estar disposto a participar dessa entrega, desse sofrimento, de servir a Ele e não a mim mesmo. Ele não está pregando religião, está pregando o Evangelho, e está transmitindo à igreja de Filipenses a verdadeira fé, para que ela realmente suporte as pressões do mundo, que tentam colocar dentro dela o mesmo que tenta colocar nessa aqui, as paixões mesquinhas, fúteis, os luxos, que a sociedade hoje se contamina, os interesses particularizados, que predomina, porque o pensamento hoje de fé, na maioria das igrejas, a fé recomendável é a convencional, é aquela que realiza, que introduz o status do indivíduo, porque ele serve um Deus poderoso que faz tudo o que ele ora e que ele pede. A discussão é essa. Entrei na igreja e as coisas da minha vida que estavam empatadas e emperradas começaram a modificar para melhor, positivamente. Tudo na minha vida que não dava certo começou a dar. E se você for analisar o conteúdo do testemunho desta pessoa e da maioria que anda falando que Jesus fez alguma coisa por elas, tudo, 90% disso tudo se baseia em questões econômicas e espiritualistas, mas não nisso. Quem se batizou aqui para ter uma aliança com a morte de Cristo? Quem surgiu aqui para viver essa fé baseada numa experiência como esta? De mortificar no teu corpo e na tua vida aquilo que desagrada a Deus. Quem algum dia aqui escreveu uma carta para Deus de agradecimento a Ele pela oferta do Filho que deu, para alcançar a oportunidade de pedir perdão, de se redimir, ser purificado, isento de culpas e transformado por este poder? Quem algum dia parou para agradecer aqui? Quem algum dia já foi tomado por essa alegria? Quem já foi repleto por ela aqui? Festejar esse dia glorioso que foi conhecer Jesus e o caminho da salvação, como se você tivesse encontrado o sonho da tua vida, realizada a coisa mais importante que você sempre sonhou ou esperava um dia alcançar. Poucos talvez hoje consigam aqui dizer que
o teu encontro com Jesus teve essa repercussão? Poucos vão conseguir dizer isso hoje aqui. E isso é o que a gente define como falência. Porque você não ouviu um monte de bobagens religiosas dentro dessa igreja aqui enquanto você congregou. Mas princípios que a fé rege, para tentar construir dentro de você, pelo poder de Cristo, alguma coisa que realmente Deus possa alcançar justificativas para não te condenar e me condenar. Ou então dizer que valeu a pena dar um filho por você, porque você aproveitou realmente muito o que Ele te deu. Não só aproveitou, como se alegrou demais. E de lá para cá que você disse que você aceitou Jesus, e Jesus entrou na tua vida, nas tuas orações, nas tuas prioridades, o teu alvo ainda continua sendo agradecer a Ele e responder e corresponder a tudo que Ele te fez. Mas eu estou diante de uma igreja hoje ingrata, que mal consegue agradecer o prato que come, está tomada de insatisfações, perdida e não sabendo para que direção vai. E como nós podemos admitir isso? Diante de tão grande revelação, pessoas que ainda põem em dúvida a fidelidade de Deus, depois de tudo que Ele fez, não conseguem confiar que Ele vai dar cabo e vai chegar à consumação do que Ele iniciou, que suspeitam muita coisa sobre a sua natureza, muita coisa ainda sobre o que Ele disse que Ele é, muita coisa que Ele disse que ainda vai acontecer, e nada é real, nada é fixo, nada ainda é verdadeiro, porque tudo está em partes, é uma coisa confusa, não dá para se identificar o que é isso que foi construído dentro de você. Hoje mesmo os irmãos aqui da igreja me trouxeram uma pregação de um pastor chamado Ed Renekiewicz, que ele pregava sobre a parábola de Jesus e a samaritana, e ele considerou a água viva que Jesus quis oferecer àquela mulher como sendo o sêmen dele, e transformou aquele encontro entre ele e ela um encontro amoroso. E a preocupação dele de saber se ela estava influenciada com algum homem, para que ele pudesse ter a liberdade de poder assumi-la. O irmão, quando trouxe isso para mim, disse assim: não, por favor, me põe para ouvir, que eu não estou acreditando que eu vou estar vivo para escutar uma coisa desse tipo, que o Espírito Santo agora é uma ejaculação, porque foi estas palavras que ele usou. Mas muito intelectualzinho de esquerda, muitos desses aí que tem palavras e frases sociais na boca, já te encantou, não foi? Porque talvez para você subir no púlpito e falar coisas positivas é obra de Deus, é ministério, e ainda tem gente que te garante que vai apoiar esse cara, e a sua mente satânica, pois se perdeu o conceito do que é de verdade você ter Jesus na sua vida, do que é um propósito, do que é um serviço, do que é algo construído com Ele. E nós estamos tentando montar isso hoje aqui dentro da tua cabeça, de que se nós realmente temos uma aliança com Cristo, como Paulo tinha e mesmo explicou, da onde surgiu, da onde veio. Então o princípio de fé é esse, é saber a natureza da tua religião, como isso aconteceu, da onde surgiu, da onde se desenvolveu. E se nós vamos investigar isso aqui, mas não é propósito hoje. Muitos que estão aqui estão por sua própria glória, porque o teu propósito nunca foi desde o início ter uma vida por Ele.
Tudo que aconteceu no cristianismo com você foi baseado em místicas, esoterismo e espiritualismo. Para ter um momento de paz, um momento de alegria, um momento de satisfação, um momento de realização. Daí o Evangelho entra e diz: o momento que Deus quer, o advento que Ele espera que aconteça aqui hoje, é que todos se alegrem e festejam, porque o Deus poderoso sacrificou o seu Filho, deu o seu Filho na cruz, para dar aos perversos um direito que eles não tinham, uma justiça que eles não puseram, não conseguiram produzir, uma chance que eles não mereciam, uma oportunidade das suas vidas e única. E a expectativa é essa, pela parábola dos convidados às bodas do Cordeiro, a expectativa é essa, que o salão encha, que todos venham festejar isso, o meu Senhor pregando. A expectativa do reino é que superlote isso aqui, quando souberem que um rei produziu uma festa tão gloriosa como esta, sem pedir nada em troca, sem cobrar nada de ninguém, pela graça, por iniciativa própria, por amor e misericórdia, Ele doou o seu Filho. Deus espera que todos entrem e festejem com Ele esse acontecimento. E o Senhor explica direitinho quais seriam as parcelas da sociedade que não iam querer viver esse acontecimento, viver essa expectativa. Todos aqueles que estão enquadrados em si mesmo. Qual é o meu futuro dentro da igreja, filho? A minha discussão com você hoje aqui é: qual é o teu futuro diante da salvação de Cristo? Nós não estamos tratando de carreira, mas de vocação única. E muita gente que está hoje aqui não conseguiu, faliu, porque fez errado e parcelado. A tua concepção não é de natureza cristã. Você não surge de um acontecimento com Cristo, mas puramente virtual. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque o pecado continua dentro de você. Porque o pecado ainda continua entrelaçado com os teus planos, continua dominando os teus pensamentos. Porque não conseguiste oferecer o teu corpo como sacrifício santo a este Senhor. E grande parte das atividades da tua vida são más. Grande parte das escolhas tuas, todas elas estão realçadas com o pecado deste mundo. Você tem pensamentos de adultério, homoafetivos, a maldade, a inveja, a prostituição, a fornicação, o roubo, a injustiça. E ao invés de prender o diabo dentro de uma cela para ele nunca mais sair de lá, ele já foi solto muitas vezes, com a voz do teu próprio comando. Porque quisestes repartir com ele a casa que você diz que você ofereceu para Cristo. Quer ter uma medida de vida cristã? Quando que numa oração ou num pensamento eu posso me dirigir a Deus e ao seu Filho, exatamente com este parecer, o que eu ganhei vivendo fé, e passar a medir nessa minha trajetória se valeu a pena mesmo estar aqui. Rapaz, você se perdeu e ninguém te disse. A tua conta está negativa, mas você ainda se acha no direito ainda de colocar em dúvida a fidelidade de Deus, porque estás insatisfeito, porque aquilo que você almejava alcançar pelo poder dele, você ainda não tem. E eu não falo de coisas celestes, falo daquelas que estão na terra, tá?
Porque a igreja fiel está sendo esvaziada, porque as pessoas não estão querendo ter esta vocação de conhecer Cristo, de ter uma parte com a sua ressurreição, de ter como alvo final o caráter dele na nossa vida, ou seja, de ver Jesus operar em mim, ao ponto de mandar e me dar força para fazer o que eu não quero fazer, o que o pecado não deixaria eu fazer. As pessoas, nesses dias, estão indo em busca do veneno do liberalismo, a droga do século 21, aonde ensinam que Deus está a serviço e está dentro de qualquer um. E aqui para nós, se a tua vocação for esta como está sendo pregado hoje aqui, você tem muita dívida para pagar, não tem? E dizer, hoje diante desse altar, que você se empenhou e não deu certo, é mais ou menos dizer para ele que tudo o que ele te ensinou é mentira. Então é mais fácil falar que a concepção, a tua origem, da onde você surgiu, não tem natureza cristã. Foi um embrolho de um monte de coisa aí misturado com Santo Antônio e Jesus Cristo. Foi um monte de embrolho aí misturado com espiritismo e evangelho. É uma mistureba de um monte de coisa que você aprendeu aí. E ainda continua dentro de você. A pluralidade, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, a predominância da socialidade, das amizades, da interatividade. Você está vivendo um mundo colorido, filhão. Está mais para filho da besta do que para filho da promessa. A conversa é essa aí. Para que pagar dízimo? Para que dar dízimo? Para que dar oferta? Pastor é bandido, pastor é ladrão, todo mundo rouba. Tua conversa é essa. Teu papo é esse. Todas as igrejas não prestam, todos os pastores não prestam, todo mundo não presta e Jesus também não presta. E a carta que você está mandando para o céu é essa daí. O evangelho não vale a pena, tudo que ele fala lá é mentira, porque todo mundo tentou e a gente continua vendo todo mundo errando. Só falta eles chegarem e dizerem para ele: olha, o Pai Celestial, não valeu a pena o Senhor ter dado um filho, não. Teus pensamentos são retrógrados. Você olha para trás e sente saudade de Sodoma e Gomorra. Talvez o evangelho que está te envenenando será esse, de colocar aí dentro da tua alma este pensamento de que Deus não te ama e não te abençoou, não é? Que a melhor coisa para nós é sermos corruptos que nem eles. As mulheres vendem o corpo, aparecem nus, os homens fazem aquilo lá, e no final do ano, não interessa a natureza desse dinheiro, não interessa a natureza das pessoas que vão estar ali na festividade, o que mais importa é a mesa farta e todo mundo realizado. E encantado, porque a manjedoura vai estar ali como selo de toda essa desgraça, usando o nome de Jesus para esconder o que são. Ô pastor, eu vim na tua igreja, pastor, para o senhor me dar sermão. É isso aí. Não, filho, você está aqui para entender o que é Jesus. E para mim te falar que você está mesmo aliançado com o capeta. Que não é a luz de Cristo que está na tua vida, não. É aquela luz vermelha que você vê lá. Porque
Porque tem gente aqui que veio da gandaia e nem se limpar se limpou. E está aqui, Pai nosso que estás no céu. Com certeza essa igreja não é para você. Porque se você não quiser se converter, você não vai aguentar ficar aqui. Nem a igreja de Filipenses, muito mais lá, que Paulo é pior. Que nem a algema e a prisão conseguiu barrar este homem de dizer para a igreja: não cedam ao liberalismo, aos cultos pagãos, ao pensamento moderno greco-romano, que é o pensamento gay intelectual. Não cedam. Lembra do que o Senhor falou, lembra do que Ele vos pediu, do que Ele fez por vós. Porque mesmo a gente não vendo as coisas como a gente quer, ou então olhando para nós e não vendo o que nós gostaríamos, a gente tem que prosseguir. Nós temos um alvo, e este alvo é Cristo. Se você quer pouco interesse, você está chateado. Eu estou chateado com um monte de coisa. Como filho, eu tenho uma lista de coisas que eu estou chateado, você não tem noção. Tem mais páginas do que a Bíblia, por exemplo. E não caberia num livro de tanta coisa que eu estou chateado. Mas nós ignoramos tudo isso. Quando o tema é Ele, eu não estou falando para você, seja otário, seja bobo, ignore todo mundo, deixe todo mundo pisar em cima de você, não é nada disso não. Essas coisas não podem justificar a nossa separação, essas coisas não podem justificar o nosso abandono, elas não podem ser as razões de nós estarmos aqui hoje, sem nada para oferecer a Ele. Porque quando Ele veio a nós, Ele veio com o Evangelho repleto, cumprindo cada letra, cada propósito, cada vírgula, com muito amor, trazendo sobre nós não só o amor fiel, mas o sofrimento, o padecimento por essa causa, servir pessoas que não prestam, que somos nós. Deus me chamou para um propósito, amém, é esse aqui. Deus me chamou para me levantar, isso, é isso aqui, chamou mesmo, é isso aqui. Eu tive uma contemplação de Deus me levando para Marte, isso, filho, tua vocação, tá? Vamos ver se você é crente mesmo. A hora que você é jovem, entrar lá na faculdade, e aconteceu como aconteceu com a minha filha agora, TCC. Qual o tema? Eu perguntei para ela, qual o tema que te deram? Big Bang, a teoria da evolução. Ótima oportunidade para você poder fazer todas as qualificadoras do que pensa a teoria da evolução, e lá na conclusão escrachar e dar tua opinião final. É óbvio que ela não vai fazer isso, porque ela nem quer isso, minha filha, tá? Mas se fosse o meu, perfeito. Chegou uma grande oportunidade de você manifestar o teu pensamento, a tua verdadeira identidade, naquilo que você serve. Esse é o tempo, é a liberdade de servir a Deus, irmão, sem que alguma coisa te separe com Ele. Esse é o tempo que Ele inaugurou, de que no abrir da tua boca, ou até mesmo nas tuas tarefas diárias, Ele seja glorificado por aquilo que você realiza, e seja visto naquilo que você faz. Mas não é o que está acontecendo, porque isso que está sendo pregado hoje aqui, para alguns aqui literalmente faliu, e você está à espera de um milagre, de que aconteça alguma coisa normal, sobrenatural. Você está viajando. Tem uns aqui que de certas vezes eu desconfio se você não usa droga, porque
tem muita alienação embutida numa pessoa só. O diabo, a macumba, os meus inimigos, o vizinho, a sogra, o patrão. E Deus nem um pouquinho preocupado com nada disso, mas querendo saber até onde você foi com Ele, no amor, na entrega. Porque é isso que implica o pensamento real da fé. É até onde nós somos capazes de entregar a nossa vida a Ele e sofrer por Ele. Soberana vocação. Alvo final, atingir o mesmo sentimento e o mesmo caráter com ele, que não usurpou ser Deus, que não teve o pretexto de olhar para si mesmo, mas se esvaziou de toda a sua natureza divina, para se fazer um simples homem, para nos servir e ser obediente na morte da cruz. O amor que me constrange, hoje aqui nessa noite, que tenho certeza que alguns irmãos que estão aqui já estão repletos de temor, não é? De constrangimentos também, porque nós não somos merecedores desse Deus, não somos merecedores dessa salvação, não somos capazes de nada daquilo que Ele nos pede para fazer, porque o poder é dEle, a glória é dEle. Mas uma coisa nós podemos fazer hoje aqui: Senhor Jesus, atinge o meu coração com a tua misericórdia e com o teu poder, porque eu quero, Senhor, este amor, este desejo, esta vontade ardendo na minha alma. Eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero que o alvo da minha vida seja o Senhor, seja servir ao teu propósito nesta terra. Eu quero, Senhor, mesmo imperfeito, mesmo sabendo que eu não mereço, eu tenho um Deus fiel que morreu por mim e jamais me abandonaria nessa trajetória de vida. Eu tenho um Deus poderoso que hoje mesmo está falando comigo, está revelando a sua palavra no meu coração para dizer a mim que Ele é capaz de fazer esta obra, Ele é capaz de fazer este milagre. Basta que o Evangelho seja aceito, que o que Ele diz seja recebido, seja admitido, porque o poder dEle não falha aonde há fé, e a verdadeira fé. Aleluia. Nós não estamos falando disso porque somos perfeitos e não porque nós temos alcançado, mas porque o Evangelho é dEle. A palavra é essa. Não queremos ser melhor do que ninguém. Eu estou pegando o gancho no que Ele falou. Não temos aqui hoje nenhum testemunho para dizer que a nossa sombra cura enfermos. Não vamos hoje aqui dizer para você que acabou de ressuscitar um morto ali no velório, pelas nossas mãos. Mas prosseguimos para o alvo. E não temos vergonha do Evangelho do nosso Senhor. Não somos indiferentes com o seu amor. Não estamos de costas viradas para a cruz, ignorando o que Ele fez por nós. E para nós só tem sentido uma coisa: o que Ele alcançou por nós. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que nós temos que viver e pregar. Essa é a nossa vocação: fazer a cruz dEle brilhar, mas não no mural de uma igreja, mas no pensamento e na vida das pessoas. Pegando o pão e partindo o pão e tomando o cálice, lembrem de mim. Essas foram as palavras dEle quando celebrou o seu acontecimento de morte. Quando fizer, faça em memória a mim, porque tudo isso está sendo dado por vós. Um presente acima de qualquer competência e de qualquer mérito, que infelizmente está sendo jogado no lixo por prazeres humanos e por caprichos, que Deus está tentando resgatar hoje aqui de certa forma. Mas não sabemos se todos aqui vão superar a expectativa do que está sendo pregado hoje aqui.
somente aqueles que rasgarem o seu coração e as vossas vestes e admitirem, Ele merece muito mais daquilo que nós temos dado, muito mais daquilo que nós temos feito. Ele merece muito mais. E não merece um povo que cobre e exige dele mais do que ele deu. Entende? Você está aqui pelo que ele já fez ou pelo que ele não fez? Essa é a diferença. O meu alvo agora é responder a ele e não esperar que ele faça alguma coisa a mais do que ele já me prometeu. Procura aí, dentro do que você diz ser crente, as marcas de Cristo, irmão, pois é com elas que nós celebramos Ele hoje aqui e cultuamos Ele aqui hoje. Abra a tua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, leia-se em voz alta, por favor, em nome de Jesus. Pode ler, Filipenses 3, 20 e 21. Amém. Só em um capítulo ele fala sobre a teologia da vocação e fala sobre também a visão do que ele almejava alcançar pelo que ele realizava em Cristo. Aí nesse texto ele fala até em lágrimas, que em lágrimas ele escrevia aquela carta pensando já naqueles que haviam ignorado a cruz de Cristo, chamado verdadeiro desse reino, e se tornado inimigos reais dessa vocação, uma vida por Cristo, porque a sua glória é o mundo, o seu fim é a perdição. Mas daí quando ele fala para a igreja, aqueles que ainda estavam na fé, ele dizia que o maior prêmio de um cristão, o maior prêmio de um crente, a maior resposta que Deus poderia dar a um crente fiel é ter uma vida com Cristo no céu, uma esperança verdadeira de que o Senhor transforme o corpo dele de uma forma tão grande que ele viva em uma vida sem corrupção. Aí ele já está introduzindo o que será no dia do Senhor, quando nós subirmos para lá, aonde ele está, ele nos transformará completamente, e toda a corrupção e toda a vontade de pecado vai ser tirada de nós, e nós vamos viver uma vida pura verdadeiramente para ele. O maior prêmio que eu gostaria de receber. Eu tenho para mim que o meu Senhor amou quando esse homem escreveu essa carta, porque é o que mais ele gostaria de saber da vida de um resgatado por ele, que o prêmio que ele mais almeja alcançar na salvação é ter um lugar com Cristo na eternidade, o seu nome escrito no livro da vida, que foi exatamente o que o meu Senhor disse para eles logo no início, e Paulo ainda não estava lá. Não alegrai-vos aí porque os espíritos não se submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esse sentimento contagiou, tomou o coração de Paulo, e ele acreditava que a melhor e maior coisa que Deus poderia dar a ele era a oportunidade de ele passar o reino, passar as portas desse reino, se encontrar com Jesus, conhecê-lo pessoalmente e viver com ele uma vida sem corrupção, uma vida imortal. Um sentimento que estava nele, mas que vinha da parte do Senhor para todos, mas nem todos aproveitavam, nem todos queriam ser verdadeiros cidadãos dos céus. Uma vez na rádio, o pastor ouviu um pregador dizendo o seguinte, contra as igrejas que só pregam o céu, que só falam
da salvação eterna, da vida eterna, criticando exatamente isso, que ele acreditava que as igrejas pregando sobre a salvação e o reino definitivo, o reino futuro, o reino eterno, ele estava fazendo com que as pessoas não tivessem uma vida aqui na terra. É completamente contraditório, porque é aqui que nós construímos o fundamento para lá. Mas eles têm ódio, repúdios por essa igreja que quer exercer cidadania do céu, que para ela a salvação eterna é o maior prêmio que ela poderia alcançar na cruz. Fala aí, de coisas que você almeja festejar esse ano em 2016. Conta para mim essa história. Quando chegar o final do ano aqui, você já estava premeditando aí dentro de você os reais motivos que você iria festejar este ano e também desejar para o ano que vem. Eu não tenho poder de ler a mente das pessoas, mas ele sabe que grande parte disso que você gostaria de festejar ou alcançar, não tem nada disso aqui. E se tiver, são resíduos. Ô pastor, você quer dizer o que com isso? Que as coisas aqui dessa vida não são importantes também para Cristo, desde que o alvo final seja isso? Sim. Mas separar aquela vida com esta daqui, dizer que elas são partes diferentes, isso aí é uma atrocidade contra a pregação da cruz. Porque você está querendo mais esta vida aqui do que aquela lá. E está aí a carta que você faria hoje lá para Cristo: Senhor, dai-me um lugar aqui no meio dos homens, aonde todos possam ver e testemunhar em mim a minha capacidade de realização. O meu sonho é ver as pessoas reconhecendo, admitindo o quanto eu sou capaz, o quanto eu posso nesse mundo. E esse é o problema, porque uma vida que começa aqui na terra dos humanos e vai para a eternidade, ela é construída com Cristo. Início, morte, ressurreição, desenvolvimento, perfeição, eternidade. Jesus é o caminho. As bênçãos que chegaram para mim aqui, até as tribulações, colaboraram para que este corpo, esta alma, esse espírito anseie mais ainda em chegar no final. Porque o meu objetivo com tudo isso que eu trabalho, com tudo isso que eu planejo, com tudo isso que eu almejo alcançar, o meu objetivo final é conhecê-lo pessoalmente e estar aonde ele está. É o que ele está tratando aqui a nível de evangelho. Para isso implica o que ele fala no versículo 13: por isso faço. Ele está querendo recomendar: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para aquelas que estão adiante de mim, aquelas que Cristo ganhou por mim. Por isso implica e faço não olhar mais para trás, mas prosseguir para o alvo, para aquilo que Cristo ganhou para mim. O que ele está querendo dizer com isso? Que mais nada daquilo que ficou lá para trás, nada daquilo que ficou ali, me interessa, a não ser isso: continuar prosseguindo adiante para aquilo que o Senhor preparou para mim. Sabe onde ele fala isso? Filipenses 3, verso 7 ao verso 8. Leia em voz alta para o pastor.
Está claro para você? O prêmio da soberana vocação implica que todos agora não tenham mais saudade do passado e nem vontade de voltar a fazer o que fazia antes. Porque para nós aqui o período decisivo com Cristo se encontra lá atrás. Quando Ele me conheceu pecador, imundo, sujo, escravo do diabo e me libertou. E nada daquilo que Ele me libertou, e nada daquilo que eu fazia antes de conhecê-lo, eu desejo fazer voltar a fazer de novo. Todas as coisas que um dia eu amei, que eu considerei, e que não contribuem agora porque eu quero fazer para Ele, considero lixo. A minha decisão com Cristo está firmada no meu passado, está firmada no meu ontem, no que eu era antes, na pessoa que eu não quero mais ser, e naquela que eu me tornei para a glória do seu poder. Sabe o que este homem está falando? O meu início de vida foi quando Ele me derrubou daquele cavalo, daquela arrogância, quando Ele me parou a caminho de Damasco, para dizer o que eu estava fazendo com Ele, e dizer as minhas verdades que eu precisava ouvir. Nada do que estava em Saulo agora eu desejo de volta. Nada daquilo que eu fazia antes na minha vida passada eu quero retomar a fazer de novo. A minha decisão já foi testemunhada. E agora eu perdi tudo isso para ganhar Cristo. Abandonei tudo isso para ganhar Jesus. A decisão por Ele está firmada no passado que você quer abandonar. E como andar com Ele se você olha para trás? E como se dirigir para frente, para o futuro que Ele quer, se você olha para o passado? Se você olha para o que você era antes, e ainda deseja certas coisas que ficaram lá atrás. É uma caminhada assim, como da mulher de Ló. Quem foge da ira futura de Deus e da condenação que virá a essa terra e busca a salvação dele, não pode olhar para trás. Ensinamento literal para ela, para nós espiritual aqui hoje. Um olhar voltado para o passado não tem vista na fé. Nesse caso não. Então, como tomar uma decisão que beneficia uma vida por Ele, um encontro e uma vida definitiva com Cristo, de chegar até a eternidade, como Paulo já almejava como prêmio dessa vocação? Se nós ainda admiramos o morto e o homem que Deus quis desfazer nos nossos feitos, eu não tenho saudade nenhuma daquele Daniel. E não quero nada dele. O matei, o enterrei. Posso falar dele, mas nesse sentido, estamos separados definitivamente. Ele morreu para que eu vivesse. Perdi ele para ganhar Cristo. Quantas coisas que eu tornei refúgio e lixo na minha vida para ganhar Cristo. Então, para resumir, eu falo o nome dele, Daniel. Mas dentro de você tem duas pessoas. Aquela que se julga crente. E aquela que é feita de uma história que não terminou. Um Saulo que é Paulo e que continua Saulo. Uma mistura de naturezas numa única pessoa. Uma hora era crente, outra hora a gente não sabe o que ela é. Por isso eu recomendo, disse ele, me esqueço de tudo que ficou para trás e prossigo para frente, para aquelas que o Senhor me preparou. No versículo de Filipenses 1, versículo 20, lê o primeiro para o pastor.
Filipenses 1, versículo 20. Pode ler. Quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vós gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo entendia que o tempo do início da nova vida dele, Deus julgou, e o tempo do fim, Deus também iria decidir. Ele entendia que a coisa mais importante da vida dele seria encontrar com Cristo através da morte. Mas que ele continuasse a viver, que isso continuasse gerando fruto para Cristo. Olha, se eu continuar ainda como Paulo na terra dos humanos, que seja para a vossa bênção, para a vossa edificação, porque para mim a morte agora é lucro. Mas viver como homem só tem um motivo: frutificar. Porque se eu não frutificar, é porque já fui para Ele. E se eu estou aqui no vosso meio, é porque Ele ainda quer que este gozo, esta alegria da salvação aumente mais ainda dentro do vosso coração. Por isso que eu estou no meio de vós. E Ele não me chamou, porque Ele não quer que eu viva, para que ainda mais almas e vidas o conheçam. Não tem mais gente assim. Não existem mais pessoas assim. Vida cristã hoje, vocação, recompensa, na visão cristã atual, é constituir família, sociedade, economia e estética. Para não falar o restante das cerimônias. Homens como este não se veem mais, igreja. Mas não é porque Deus não está operando, é porque as pessoas não sentem mais vontade de ser, de seguir essa trajetória. O exemplo de homens que foram inspirados nesta vocação, de que o maior prêmio e a maior oportunidade que eles poderiam ter de Deus é conhecer Jesus pessoalmente e estar com Ele eternamente. Agora, você vai chegar na conclusão do quanto você está afastado. Agora a ficha vai cair para você. Você aí que pensa que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você. É você demonstrar o poder da competência, de fazer realmente gerar em cima da desgraça acontecimentos que te coloquem em nível superior. Isso aqui é ser crente. Isso é fé. É você poder justificar o que Jesus cumpriu, justificar tudo isso em obras que agora você quer realizar para que Ele seja gratificado. Uma vez eu cheguei a dizer, muitas vezes eu cheguei a falar isso: eu só tenho uma razão na minha vida,
para viver é continuar produzindo a Ele a gratificação. Porque o dia que eu não conseguir mais fazer isso, frutificar para Ele, ser glorificado, eu não vejo mais razão de viver. Pensamento cristão. Pensamento de Cristo. Mas e a tua família, pastor? E a tua casa e os teus filhos? Eles não podem ser maiores do que isso. E nem mais importantes do que Ele. Pensamento cristão. A minha vocação agora é exaltá-lo. O meu chamado não é só de me salvar, é também de enriquecê-lo com almas. Isso não é tarefa de um pastor. Isso é tarefa de um crente que almeja agora, em carne, devolver a Ele o que Ele fez, com obras, com ganhos, com frutos. Está na tua carta? Você escreveu isso na tua experiência de vida e de fé? É isso que as pessoas vão festejar agora, dia 25 de dezembro? É isso que todas estão almejando alcançar com aquilo que fazem? Se você disser não, é porque se perderam e não são dele. E eu vim te avisar, eu vim te dar um aviso da parte de Deus, que se você está machucado e se você está ferido pelo que a gente prega aqui, se porque nós dizemos esta verdade, nós estamos demonstrando a você, ou dando a impressão de que nós estamos querendo a tua desgraça, você está dando prova nesse teu pensamento de que você já é o anticristo. Porque debaixo dessa verdade hoje aqui, Deus está disposto a arrancar almas do diabo e do inferno e resgatar vidas que estão em prisão. Eu não sei quantos vão conseguir hoje viver essa experiência de fé aqui, mas o que ele procurava hoje, por intermédio deste recado, despertar as pessoas que estão dormindo aqui de um sono que vai gerar destruição, de gente que está hoje aqui cheia de esperança que ele vai aceitar qualquer coisa no céu, de que em última instância ele vai dar um jeitinho brasileiro para consertar essa coisa que está errada aí. E o recado é para você que elevou o nome de cristão a uma altura que você não cumpre, que você não vive, que você não é. E Deus te abateu dessa glória e te derrubou de lá, pois toda a tua vida com Ele foi feita em ilusões. E Deus te revelou hoje aqui: pastor, eu estou sentindo que parte disso está comprometido. Então, tem desejos ardentes no teu coração de mudar? Faça isso hoje. Quebra a torre de Babel que está dentro de você. Olha para frente e vai para a direção que Ele te manda. Tome um concerto com Ele hoje aqui, de definir esta aliança, definir dentro desta aliança que você diz ter com Ele, que a vocação que você almeja é o serviço por Ele, a vida por Ele, e o prêmio, estar com Ele na eternidade. Porque se hoje você não conseguir dar essa carta de alegria, é a prova de que você está perdido, e igreja nenhuma vai te consertar. Não tem conserto para você, porque o teu coração é duro demais para Ele poder entrar. Eu sou um miserável, e esse aqui também é.
Mas nós prosseguimos para o alvo. E você? Para onde tem caminhado o teu pensamento e para onde você se dirige agora? Amém, Jesus? Se você não souber responder isso, Deus fará. Ele vai dizer para você. Porque o Espírito Santo já nos revelou. E o momento agora é o momento de se render. E não faça isso por fazer. Faça isso para mudar. Para ser de verdade. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.